e nesse momento iremos abrir a palavra de Deus. E toda vez que abrimos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E hoje, de uma maneira muito especial, eu queria tratar do tema com vocês sobre o valor da obediência. Através da vida de um exemplo de um homem na Bíblia, a gente vai entender em 3 pontos a importância de nós sermos obedientes a Deus. E como a obediência, ela também tem tudo a ver com a nossa fidelidade a Deus em todas as áreas da nossa vida. No entanto, vamos pedir para Deus mais uma vez estar conosco, e eu convido você a curvar sua fronte para fazermos mais uma oração. Maravilhoso Deus, a Tua palavra será aberta nesse momento, e nós queremos ouvir a Sua voz. Nos ajuda a compreender a Tua palavra, Senhor, e que ela venha causar o efeito da transformação em nossa vida, pois nós precisamos. Que os meus pecados, os meus defeitos não impeçam a Tua igreja de ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só antes da gente então começar a trabalhar, um recado importante. Semana que vem, próximo sábado, a gente vai ter a nossa Santa Ceia. A partir das 9 horas vai ser o nosso culto, então um pouquinho mais cedo. E outro ponto importante é que o nosso estacionamento que a gente utiliza aqui na escola não vai poder estar sendo utilizado. Então se programe, se organize para você conseguir chegar aqui um pouco mais cedo, já sabendo também que a gente não vai ter disponível o estacionamento aqui da escola, ok? Bom, dito isso, vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre o valor da obediência. Hoje eu decidi projetar a mensagem porque acho muito pertinente, que a gente vai trabalhar aqui alguns conceitos importantes. O primeiro deles é como entender a questão do mal e do sofrimento. A verdade é que, de alguma maneira, eu e você sofremos, ou já passamos por algum sofrimento. E às vezes a gente não consegue entender isso em relação ao caráter de Deus, o caráter de um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Alguns profetas da Bíblia levantaram até alguns questionamentos. Um exemplo dele é Abacuque. E ele faz a seguinte pergunta para Deus: até quando, Senhor? Quando nós chegamos também no próprio livro do Apocalipse, há também algumas perguntas. Até quando, Senhor, nós vamos clamar por misericórdia, por justiça, e parece que o Senhor não nos ouve? Então, na nossa vida, em diversas fases, nós fazemos alguns questionamentos sem conseguir de fato entender qual é o plano que Deus tem para as nossas vidas. Mas um livro chamado A Lógica da Fé, eu gostei muito de uma parte onde o autor, ele vai dizer que em relação ao sofrimento e não conseguir compreender algumas provações que a gente passa na vida, é como se um pai levasse o seu filho de 3 anos para fazer uma cirurgia. O pai que ofereceu amor, carinho, aconchego, acolhimento para aquele menino, então vai levar esse seu filho para fazer uma cirurgia importante. O filho não tem noção, nem ideia de que aquela cirurgia vai fazer um efeito bom na vida dele, na saúde dele. Então, na perspectiva da criança, ela pensa: como meu pai e minha mãe, que me amam tanto, vão deixar que eu passe por um processo como esse, de dor, invasivo? Como pode? E quando nós olhamos para a nossa vida, a gente também pensa dessa maneira, não como crianças, mas como pode um Deus que me ama tanto permitir que eu passe por algumas provações, por algumas situações difíceis de conseguir entender e explicar? Só que o que aquela criança não sabe, e nós também não sabemos, é que tem um bem maior por trás de tudo isso. Algo que a gente só consegue compreender
um pouquinho mais à frente. E essa é mais ou menos a métrica que nós, como adultos racionais, que gostam de pensar, que gostam de questionar, a gente às vezes não consegue admitir que tem mistérios que a gente não consegue decifrar. Talvez os filósofos começaram a surgir lá na sua casa aos 3 anos de idade, ou 2, quando perguntou assim: por que, mãe? Por que, pai? Por que eu não posso fazer isso, mãe? Mas por que isso, pai? E quando a gente vai adquirindo a nossa maturidade, a gente vai crescendo, a gente vai fazendo alguns questionamentos em relação à nossa vida, em relação ao propósito da nossa vida, em relação a situações adversas que enfrentamos. E se a gente não consegue entender o caráter de um Deus que é amor, que é misericórdia, pode ser que a gente acabe indo por um caminho muito perigoso. Mas é interessante a gente pensar que o problema do mal e do sofrimento, eles vão nos ajudar a reconhecer as nossas limitações e aceitar que esses mistérios que vão além da nossa capacidade e compreensão e interpretação, eles vão nos direcionar entendendo da seguinte forma: que Deus pode realizar um bem muito maior que ainda não conseguimos entender agora. Então, eu já quero encorajar você que talvez está passando por algum sofrimento, alguma provação, alguma luta, e você tem levantado alguns questionamentos a Deus. Talvez você, jovem, tenha perguntado o sentido da vida, o propósito da vida, o porquê muitas vezes você sente a solidão, o desamparo. Talvez a questão do luto, a questão de não ser compreendido, são situações que a gente enfrenta. E a gente pergunta: Senhor, por que eu estou passando por isso? Hoje eu quero encorajar você, para você entender que existe um bem muito maior. E que Deus, em nome de Jesus, Ele vai nos revelar. E você, se tivesse que fazer a escolha e traçar esse caminho, você não faria escolhas diferentes. Porque as provações da vida, muitas vezes são uma pedagogia de Deus, para poder nos ensinar. Interessante que Tiago, no capítulo 1, versículo 12, eu tracei algumas palavras-chave ali desse verso, diz assim: bem-aventurado ou muito feliz é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu coloquei algumas palavras-chave ali. Bem-aventurado é um estado de espírito, suportar é uma atitude, provação é a mesma coisa que dificuldades, receberá é relativo a uma promessa, a coroa da vida é uma recompensa, e o autor da promessa é o Senhor, mas tem que ter uma decisão: o amor. Tiago vai explicando que se você tem passado por alguma dificuldade, mas você tem suportado essas dificuldades, você não tem desistido no meio do caminho, você é um bem-aventurado. E para todo bem-aventurado tem uma recompensa. É assim as bem-aventuranças que Jesus proferiu ali no Sermão da Montanha. Para cada bem-aventurança, uma recompensa. Então, ainda que você não consiga todas as respostas que almeja, ainda que você não decifre todos os problemas que você tem passado e por que tem passado, não desista. Saiba que tem um bem muito maior. Saiba que tem uma recompensa para você que suporta, para você que é resiliente, para você que depende de Deus. E hoje, a gente vai ver a história de um homem que passou por essas provações da vida. E o nome dele, Abraão. Convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Uma história muito conhecida. E muito interessante da gente analisar. Você que encontrou, diga: eu vou para o céu. Você que não achou, diga: eu vou também. Então vamos embora. Vamos juntos.
Gênesis capítulo 22. Interessante a fidelidade desse homem, mas ele tinha alguns questionamentos, talvez algumas dúvidas e quem sabe até alguns medos em relação ao que Deus queria para ele. Mas a gente vai perceber através da história de Abraão que Deus tinha um bem muito maior, um pano de fundo muito maior, que ele só vai conseguir compreender depois. E diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus então continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Ali ofereça holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus então havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, pois, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar onde Deus havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu o nome daquele lugar de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até hoje: no monte do Senhor proverá. Até aqui, louvado seja Deus por sua palavra. Mantenha sua Bíblia aberta, porque a gente vai voltar para o texto. Eu quero hoje tirar 3 atitudes de Abraão diante da provação. 3 atitudes de Abraão diante da provação. Você sabe que ele teve um chamado, Gênesis capítulo 12, conhecido como o motor do Pentateuco, é o chamado de Deus para Abraão, um chamado com uma promessa. E agora, além desse chamado, de onde ele seria o pai de muitas nações, logo em seguida, Deus também vai prometer a ele um filho. E você sabe que esse período ali, o filho não acontece, não vem no tempo que Abraão talvez criou ali as suas expectativas. Ele tenta dar um jeitinho, ajudar a Deus ali. Sara então tenta ajudá-lo de alguma forma. E aí a coisa não vai muito bem. Mas aí então vem o filho da promessa, nasce Isaque. E agora, para novamente, num diálogo e num teste de fidelidade, Deus faz então um chamado para Abraão. Agora não mais um chamado para cumprir uma missão, mas um chamado para testar a sua obediência e a sua fidelidade. E é interessante que nesse diálogo, Abraão, ele já começa a responder de forma positiva. Volta para a sua Bíblia. Ele diz assim, verso 1: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Se você voltar comigo em Gênesis capítulo 12, nesse motor do Pentateuco,
nesse chamado de Abraão, Deus vai fazer o convite, e da mesma maneira que ele responde no capítulo 22, ele também respondeu no capítulo 12, versículo 4, diz assim: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. É interessante a disponibilidade e a obediência que esse homem tem. Mas disponibilidade, obediência, não vem frutos do acaso. A obediência, a fé, ela é nutrida através de um verdadeiro relacionamento com Deus. A obediência, a fé, a disponibilidade em fazer aquilo que Deus pede tem que ver com o relacionamento, tem que ver com intimidade. Porque quando Deus fala, você entende e você age. Quando Deus fala, você entende e você então toma a decisão. Abraão vem num relacionamento com Deus, e por isso que quando Deus faz um pedido, ele então não tem outra resposta, e ele diz: eis-me aqui, ou seja, eu estou disponível. Interessante que essa disponibilidade, ela não vem antes, onde Deus vai dizer aquilo que ele vai enfrentar. Seria muito fácil. Pense comigo se fosse assim: Abraão, eu vou te chamar para uma grande missão, e aí você vai me dar o seu filho, mas fique tranquilo porque eu vou prover. Fique tranquilo, Abraão, porque quando você subir no monte, lá vai ter um carneiro, e aí você vai levantar o cutelo, mas fique tranquilo, antes de você baixar o cutelo para matar seu filho, eu vou falar para você que ali tem um carneiro, e você então vai sacrificar o carneiro no lugar do seu filho. Mas a história não acontece assim. Deus faz um chamado, e a partir do chamado, onde Abraão reconhece que é Deus que está o chamando, ele simplesmente vai, porque ele tem um relacionamento, uma intimidade com Deus. E talvez aqui pode ser uma lição introdutória para você e para mim também. Obediência tem que ver com relacionamento. Obediência tem que ver com relacionamento íntimo com Deus. Dependência. Mas é interessante a gente anotar aqui a primeira atitude de Abraão. A primeira atitude de Abraão é a prontidão para obedecer. Versículo 3. Vai comigo até lá. Diz assim, ó: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Eu chamo esse trecho aqui de obediência silenciosa. Abraão não perguntou exatamente nada. Ele simplesmente obedeceu. Prontidão para obedecer. E me chama a atenção que o texto vai dizer assim, ó, de madrugada. Penso eu que Deus falou com ele à noite. E quando foi logo cedo, o que ele fez? Já estava de pé, para poder fazer aquilo que Deus havia ordenado. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que a gente demora demais para obedecer. Às vezes a gente prefere postergar algumas atitudes e algumas coisas que são necessárias serem feitas. Talvez Abraão saiu com o coração cheio de dúvidas, só que Deus tinha mandado. Fé não significa ter dúvidas. Um professor de teologia no SALT, ele dizia que fé é você colocar o pé e depois Deus colocar o chão. Só que essa fé de Abraão não é fruto do acaso, é um fruto de um relacionamento, é fruto de uma intimidade.
prontidão para obedecer. Quando a ordem de Deus chega, a obediência não pode esperar. Talvez a ordem de Deus já chegou em alguma área da sua vida, em alguma decisão que você precisa tomar, só que a gente prefere postergar. É sempre mais fácil postergar. E quando a gente olha para a nossa vida, no cotidiano, a gente posterga muita coisa. Talvez a academia que ia sair no primeiro dia de janeiro ainda não saiu e nós já estamos em julho. Talvez a lâmpada que seria trocada lá no quarto ainda está lá e não foi trocada, queimou e ainda não foi trocada. A gente, como seres humanos, algumas coisas a gente gosta de postergar. A gente não é ativo, a gente não tem a prontidão. E talvez com as coisas espirituais também é assim. Eu decidi estudar mais, mas eu não começo. Eu decidi orar mais, mas eu não começo. Eu decidi participar dos projetos missionários, mas eu não começo. Eu não me envolvo, eu sempre fico esperando. Abraão levanta de madrugada, pega o seu filho, pega o material e vai, porque Deus tinha mandado. Prontidão para obedecer. Quando a ordem de Deus chega, a obediência não pode esperar. Não espere. Porque Deus pode já ter falado contigo através da palavra, através de um testemunho, através de um louvor, através da pregação, enfim. Deus sempre está falando com a gente. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, não espere a melhor condição para que isso aconteça. Muitas vezes a gente espera o dia perfeito, o momento perfeito, ou sentir o arrepio na pele. Não precisa disso. A maior evidência foi Jesus na cruz do Calvário morrendo por mim e por você. A primeira atitude de Abraão nos ensina que quando a ordem de Deus vem, a obediência não pode esperar. Na escuridão da dúvida, acenda a luz da obediência imediata. Obediência não conhece o adiamento. Obediência só conhece o agora. Quer ver só? Na sua casa lá, vamos supor ali, seu filho, e aí você chama o filho. João, vem cá. Aí o João fala assim, mãe, daqui a pouco eu vou. O que você responde? Agora. Estou te chamando agora. A obediência não pode esperar. Abraão entendeu isso, tem sentido de urgência. Se Deus está mandando, então eu preciso ir, eu não posso adiar. Está esperando o que para obedecer? O que falta para você ser obediente de fato? O que está faltando para você? Que decisão você ainda precisa tomar? Está esperando o que para obedecer? Quanto mais demorado para obedecer, mais difícil se torna a obediência. Cuidado ao querer postergar demais. Depois. E depois. E nunca chega. Não demore para obedecer. Jovens, não demore em querer ter uma vida santificada, uma vida com Deus. Não demore. Não espere o melhor dia se chama hoje. O melhor momento se chama agora. Mas é interessante que, quando a gente obedece, Deus não nos deixa sozinhos na obediência. Você pode ler essa frase comigo? No 3? 1, 2, 3. Deus não nos deixa sozinhos na obediência. Essa frase vai aparecer mais algumas vezes para você levar para casa. Deus não vai te deixar sozinho na obediência. Ele queria ensinar isso para Abraão e Ele quer ensinar isso para mim e para você. Quando você obedece, Ele está com você. Ainda que as provações venham, ainda que os desafios da vida venham, ainda que na nossa porta batam os sofrimentos, quando nós estamos com Deus, quando nós obedecemos a Deus, a sua palavra, Ele não nos deixa sozinhos na obediência.
Temos a segunda lição. Versículo 5, por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Segunda lição de Abraão: crer na intervenção divina. Interessante isso. Se você olhar o detalhe do texto, Abraão diz assim, para os servos: fiquem aqui, porque eu vou ali adorar. E aí ele dá mais um detalhe: quando eu terminar de adorar, eu vou fazer o quê? Vou voltar com ele. Que fé! Primeiro que Abraão vê esse movimento de obediência como uma adoração a Deus. Então, quando você é fiel em todas as áreas da sua vida, sejam em dízimos, ofertas, relacionamentos, você também está adorando. Adoração não tem que ver apenas com vir aqui e cantar uma música. Adoração tem que ver com uma vida de adoração. É na hora de comprar o pão, é dirigindo o carro, é na fila do supermercado. Adoração é uma vida, é um estilo de vida de adoração. Não são momentos de adoração, onde eu vou ali como se fosse comprar um remédio na farmácia e eu tomo e tudo certo, e daqui a pouco eu quero de novo. Adoração é uma vida, é o dia a dia. Abraão fala assim: fica tranquilo, fiquem aqui, porque eu vou lá, vou adorar, mas eu vou voltar com o menino. Abraão tinha certeza de que Deus iria agir. Um verdadeiro adorador. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas tenha certeza de uma coisa: Deus é poderoso para poder agir na situação que você precisa. E é interessante que essa decisão de Abraão, ela tem que ver que enquanto essa obediência estaria sendo feita, Deus estaria com ele. Enquanto Abraão estivesse nesse processo de adoração, Deus estaria cuidando dele. E essa certeza, o próprio apóstolo Paulo, ele vai esclarecer. Que certeza era essa que Abraão tinha? Vamos ali em Hebreus, capítulo 11, verso 17 a 19. Olha que interessante a explanação que o apóstolo Paulo dá a essa situação específica. Hebreus 11, versos 17 e 19. Diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus. Estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio dele, por meio de Isaque. Verso 19. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Em outras palavras, Abraão, quando coloca Isaque ali, oferecendo em sacrifício, ele já tinha a certeza, a fé no seu coração, que se de fato aquilo ali acontecesse, Deus seria poderoso para ressuscitar Isaque. Até porque tinha uma promessa, e promessa de Deus é igual a realidade, e precisa ser cumprida. Mas ele sabia, e ele tinha certeza de que Deus iria agir. Em outras palavras, Abraão creu na intervenção divina. Creia também na intervenção divina na sua vida. Pode ser que pareça algo que aos olhos dos homens é impossível, mas não esqueça do tamanho do seu Deus. Ele age, Ele cuida. Só viva num relacionamento de obediência com Ele, de dependência dEle. Ainda que você passe pelas piores agruras da vida,
tenha certeza de que Ele está cuidando de você. E que no momento certo Ele vai agir. É por isso que Ele fala: fiquem tranquilos, nós vamos adorar, mas nós vamos voltar, porque Deus vai agir. Ele só não sabia como, mas ele tinha certeza de como Deus iria agir, de que Deus iria agir. Uma coisa muito importante para você não esquecer: não limite Deus às suas possibilidades, porque Deus é ilimitado. Paulo diz que Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele sempre pode fazer mais. Mas vamos para a terceira lição, sem esquecer da nossa frase: Deus não nos deixa sozinhos na obediência. Terceira e última lição de Abraão. Gênesis 22, 10. Diz assim: e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Terceira lição de Abraão é a disposição para fazer o sacrifício. Ele levanta a mão, pega o cutelo e ele iria executar aquilo que Deus tinha pedido. Disposição para fazer. Talvez você está precisando de disposição para poder mudar. Alguns vão chamar de loucura a gente fazer as mesmas coisas, dando sempre as mesmas respostas e querendo resultados diferentes. Loucura. Os eventos da vida vêm, a gente sempre dá as mesmas respostas, mas a gente quer resultados diferentes. Loucura. Agora, se os eventos vêm e você dá respostas diferentes, os seus resultados serão diferentes. Disposição para fazer o sacrifício. Abraão ia executar a ordem de Deus, porque ele confiava no poder de Deus. O que falta para você obedecer? Abraão estava disposto a fazer aquilo que Deus mandou, fazer o sacrifício, mas ele não tinha todas as respostas, mas obedeceu. Qual é o sacrifício que você precisa fazer? Uma conduta, um comportamento, um relacionamento proibido, um vício, algo nocivo que tem afetado a tua espiritualidade, a tua comunhão com Deus, o teu relacionamento com Ele. Qual o sacrifício que você precisa fazer? Em Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer que nós devemos oferecer os nossos corpos, a nossa vida, como que sacrifícios vivos a Deus. Até que ponto você está disposto a fazer um sacrifício para que você tenha uma nova vida, para que você viva uma vida de obediência, de entrega, de submissão, para que você aceite o convite de Deus? As 3 atitudes de Abraão: prontidão para obedecer, crer na intervenção divina e disposição para fazer o sacrifício. Deus não nos deixa sozinhos na obediência. Eu quero dizer para você que vale a pena ter uma vida de obediência. O resultado é que Deus envia ali um carneiro, e aqui tem todo um contexto teológico, porque esse carneiro substitui Isaac. Quem morre é o animal, o inocente. Aqui é uma visão clara, com um pano de fundo daquilo que Cristo fez por nós.
a morte substituta. É por isso que Ele quer obediência total, minha e sua. Que sacrifício você precisa fazer? O que tem afastado a presença de Deus de você? O que tem separado, jovem, o seu relacionamento com Ele, a sua vida com Ele, a sua fidelidade com Ele? Mas a boa notícia é que quando nós obedecemos, Deus não nos deixa sozinhos na obediência. Marcelo vai cantar e a música que ele vai trazer, ela vai dizer de um Deus que está perto, que está aqui. Quando Abraão chegou lá no local, Deus já estava lá. Quando você veio aqui e entrou por essas portas dessa igreja, Deus já está aqui. Da mesma forma como Ele foi com Abraão, Ele é com você também. Da mesma forma como Ele proveu para Abraão, Ele quer prover para você também. Mas você precisa querer viver numa vida de obediência com Ele. Hoje, o convite de Deus para você e para mim é dizer: Senhor, eu quero ser obediente à Sua palavra. Eu quero ser inteiramente fiel à Sua palavra. Enquanto o Marcelo canta, por favor, se esse é o seu desejo, fique em pé, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Para você que quer viver uma vida de obediência. Esse convite também é para você, jovem, esteja aqui ou na galeria. Deus chama você para uma vida de obediência, de entrega, de dependência. E fica tranquilo, porque Deus não nos deixa sozinhos na obediência.